Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar de Francis Bacon, um filósofo estadista do século XVII que geralmente era a favor da monarquia. Ele serviu como conselheiro da rainha Elizabeth I. Depois ele foi procurador-geral e chanceler também do rei James I da Inglaterra. A gente ouve falar muito dele por causa da ciência. Daqui a pouquinho eu vou falar por que a gente fala mais da ciência do que dessa visão política dele. Vamos pensar na questão da política primeiro. A sua visão política estava alinhada com a defesa da monarquia absoluta. O que é a monarquia absoluta, o absolutismo? É aquela monarquia que a gente tem ali um monarca detendo poderes substanciais e uma autoridade centralizada. Então, por que Bacon acreditava que essa seria a melhor forma de governo? Por que ele defendia essa monarquia centralizada, né? O Bacon, ele acreditava que um governo forte e centralizado, ele acabaria sendo ideal para a conservação do Estado, né? Então você ter ali a liderança de um monarca com amplos poderes era essencial para a estabilidade e o progresso do Estado. Por isso que ele defendia o absolutismo, não porque ele pensasse assim, não, o poder centralizado é uma forma de você, do monarca, ter poder em prol de si mesmo, né? Bacon ele vai expressar suas ideias políticas principalmente em obras como A Grande Instauração e o Novo Órgão, que é um livro que inclusive a gente vai falar um pouquinho aqui, que vai tratar mais sobre questões científicas, né? Ele vai enfatizar a importância do conhecimento e do método científico também na administração, né? Ou seja, não só na questão da ciência, mas também numa administração eficaz do governo. Então, ele vai tentar trazer o método científico também para a política. Isso é interessante, né? No entanto, é importante a gente observar que as opiniões políticas de Bacon, elas eram assim meio, vamos dizer, contraditórias não, meio complexas. Por quê? Porque a gente pode ali interpretar de várias formas o que ele opinava, né? Por exemplo, você opinar a favor do absolutismo, muitas pessoas podem estranhar, como assim um filósofo a favor do absolutismo, né? Um poder centralizado, né? Por quê? Olha, ele também era defensor da justiça e do Estado de Direito. Ué, o absolutismo parece que não é aquele cara que executa as leis, faz as leis e também usufrui dos benefícios das leis, né? Mas ele vai destacar que a gente tem que ter um governo também benevolente, que promovesse o bem-estar da sociedade. Então é meio estranho, né? É porque o absolutismo que ele defendia não é aquele absolutismo do monarca que quer o poder para si mesmo, né? É o monarca que tem o poder, mas sempre aquele poder centralizado em prol do bem comum, né? Francis Bacon, ele vai se afastar da vida pública devido a um escândalo que vai culminar com a sua queda política. E aí muita gente pode até se afastar, até, nossa, eu não pensei que Francis Bacon era assim, agora não posso aceitar. Não, gente, são questões que a gente tem que olhar separadamente. Em 1621, ele foi acusado de corrupção. Ele servia como Lord Chanceler da Inglaterra, né? E as acusações alegavam que Bacon ele havia aceitado subornos e presentes em troca de favores judiciais, né? Porque como ele era chanceler, então ele aceitava um suborno e acabava favorecendo uma determinada parte, né? Especificamente, ele foi acusado de receber propinas de pessoas que buscavam decisões favoráveis em casos que seriam legais, legítimos, né? Então, Bacon, ele vai admitir a culpa perante o parlamento, ele vai ser condenado por corrupção, ele teve que pagar multas substanciais. Além disso, Bacon ele foi proibido de exercer cargos públicos, né? E também de se sentar no parlamento. Então ele foi punido em vida, né? A sua carreira política, ela chegou a um fim abrupto com isso, né? E ele se retirou para uma vida mais privada. E, em certo sentido, isso até contribuiu para que ele avançasse seus estudos em questão em relação à filosofia, né? Ou seja, retirando-se da vida pública, ele conseguiu aprofundar mais as suas pesquisas científicas, né? Apesar desse episódio desonroso, então,
Francis Bacon, ele vai continuar suas atividades intelectuais, né, dessa forma, e vai se dedicar ainda mais à sua obra filosófica. E é por isso que a gente acaba hoje pensando em Bacon como aquele cara ali que era um dos precursores do pensamento moderno sobre a ciência, né? Exatamente por isso ele acaba se aprofundando nessa área. A gente nem ouve falar dele na questão da política, né? Ele foi, então, nesse sentido, um dos pensadores mais influentes da época dele e até hoje, né? Ele morreu em 1626, pouco tempo após a retirada dele da vida pública. Mas é interessante, né? Ou seja, a vida pública dele, que a gente quase não fala, né? Esse aspecto, que a gente, vamos dizer assim, que macula um pouco a sua imagem, mas vamos pensar no que ele tem de melhor, né? Francis Bacon, ele, como eu disse, ele é conhecido por seu papel na promoção do pensamento, do método científico, e por suas contribuições para o desenvolvimento da filosofia moderna, da filosofia da ciência. Ele propôs uma abordagem sistemática. Então, o que é uma abordagem sistemática? É uma abordagem metódica, né? Uma abordagem que você tem ali passos a serem seguidos, né? Para quê? Para que você tenha uma investigação da natureza mais correta, né? Mais certeira, enfatizando uma observação cuidadosa. E também ele era a favor de o tempo todo você se basear na experimentação e no raciocínio indutivo. Vou falar um pouquinho sobre essa questão, porque o raciocínio indutivo ele vai contrapor um pouco ao raciocínio dedutivo aristotélico, né? Bacon acreditava que a compreensão da natureza deveria ser baseada em evidências empíricas coletadas através de observação direta e, ou seja, através da experiência, né? Através da experimentação. Em sua obra, né, que eu citei agora há pouco, o Novo Órgão, ele vai ali delinear esse método indutivo. O que é o método indutivo? Né? É um método que visa superar aquelas limitações da lógica aristotélica. Por quê? Porque o método dedutivo você tem ali uma verdade que já é dada e a partir dela você estabelece outras conclusões. Não, ele está querendo chegar a uma nova verdade, né? Ele quer estabelecer uma base mais sólida para uma investigação científica e, para isso, ele não pode se pautar apenas naquilo que já é pressuposto, né? Só para explicar melhor, o que é uma indução? Indução, vamos dar um exemplo. Você tem casos particulares e, a partir desses casos particulares, você pode chegar a leis gerais. É assim que funciona o método indutivo, né? Então, ele vai buscar elementos, dados observacionais, e vai formular generalizações baseadas nesses dados. Então, quando você vai ali observando repetidamente alguns fatores, você vai chegar a leis gerais. Os cientistas eles poderiam desenvolver essas leis gerais que descreveriam também os fenômenos naturais. A abordagem de Bacon ela vai influenciar significativamente o desenvolvimento posterior, né, do método científico, né? E como eu disse, ainda hoje a gente utiliza, né, em todas as pesquisas científicas, né? E sua ênfase na observação e experimentação vão ali moldar a maneira como muitas pessoas, ou melhor, muitos cientistas abordam o estudo da natureza. Apesar de Bacon não ter realizado ali experimentos científicos, aquele estrito sensu, né? Ou seja, como a gente pensa hoje o cientista no laboratório fazendo experiência, as suas ideias elas vão ali fornecer uma base conceitual e essa base conceitual vai favorecer sim o avanço da ciência durante o século em que ele viveu e após aquele período, né, após o século XVII. Em relação a isso, Francis Bacon vai desenvolver uma teoria chamada teoria dos ídolos, como parte da sua filosofia. E essa teoria, né, ela está conectada à sua abordagem do método científico. O que ela vai dizer? Olha, ele vai chamar de ídolos. O que ele chama de ídolos? A gente pensa em ídolos hoje. O que é um ídolo? Para ele, o ídolo se refere às várias formas de erro, ou seja, de ilusão, que ele vai identificar como sendo obstáculos para que a gente chegue a um conhecimento científico, né? Ou seja, eu tenho ídolos, seriam aquelas, entre aspas, mentiras, aquelas coisas que vão me ludibriar, que vão me enganar, né? Ele vai identificar ali 4 tipos de ídolos, né? Esses 4 tipos de ídolos seriam, então, essas afirmações
que têm uma aparência de verdade que nos enganam, né? Por exemplo, os ídolos da tribo, é um dos ídolos que ele vai citar, os ídolos da tribo. Ele vai falar que são aqueles erros que estão inerentes na própria natureza humana, como tendências que a gente tem de generalizar de maneira inadequada. Ou seja, a gente acaba se apegando às nossas crenças ou a crenças populares e acabamos sendo influenciados por preconceitos pessoais. E a gente acontece demais na bolha, a famosa bolha, né? A pessoa, ela tá dentro de um grupo social, ela pensa que todo mundo pensa como ela, né? Quando ela sai um pouquinho, ela fala, puxa, não era bem assim, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? O ídolo seria esse tipo de ídolo, o ídolo da tribo. O ídolo da caverna é mais pessoal, né? Ele se refere aos erros individuais, resultantes da educação, aquilo que foi interiorizado, né? A experiência, aquilo que está ligado aos ambientes particulares de cada pessoa, né? Então não é somente uma crença, não é uma coisa que é compartilhada, é cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem sua própria caverna, né? E essa própria caverna é única e molda a nossa visão de mundo. Então, querendo ou não, acaba eu enxergando o mundo da minha forma, né? Então tem aquele ídolo da tribo, aquele que eu sou manipulado pela minha bolha, né? Minha bolha social, chamar de bolha, né? Que todo mundo entende. E também o ídolo da caverna, aquela que tem a ver com a minha própria crença, né? Outro que ele vai citar são os ídolos do mercado. O que são os ídolos do mercado? São aqueles erros decorrentes da confusão causada pelo uso inadequado da linguagem, especialmente em termos de comunicação. A gente vê muito isso, por exemplo, quando você assiste uma televisão, né? Quando você vê, às vezes, um determinado noticiário, pode acontecer, né? Ou uma notícia, não só uma notícia, mas até mesmo um filme, você começa a interpretar como realidade. Bacon, ele estava preocupado com as ambiguidades linguísticas que poderiam levar a mal entendidos, né? Então ele vai falar assim, não, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então tem a questão da língua também, nesse sentido. Então a gente tem aí, ó, e pensa que Bacon está lá, ó, no século XV, vê que a linguística só avançou no século XX, né? O quarto ídolo que ele vai citar são os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro se referem àqueles erros que são resultantes de sistemas filosóficos e dogmas que Bacon vai considerar como falsos. Por quê? Porque eles podiam distorcer a interpretação dos fenômenos, né? Então, mais ou menos assim. A filosofia mesmo. A filosofia, ela pode, dependendo da sua época, né, em que ela está conectada, ela pode passar uma ideia ali, né? E essa filosofia ser aplicada em uma época diferente, de forma anacrônica, e ela não ser adequada para aquele momento, né? Nesse sentido, a gente poderia também falar de uma espécie de ídolo, né? A relação com o método científico de Bacon está no fato de que ele via esses ídolos como obstáculos que deveriam ser superados para se obter um conhecimento mais objetivo e verdadeiro da natureza. Ou seja, você tem que se afastar desses ídolos, né? Você tem que, ou pelo menos perceber que eles existem para você não cair nas suas amarras, né? Ao adotar um método indutivo, baseado na observação, por exemplo, o primeiro ídolo lá que eu falei, ó, a generalização que você faz apressadamente, você tem que tomar cuidado, porque é uma generalização indutiva, né? Então você tem que ter uma experimentação, você tem que tentar ao todo, sempre, minimizar a influência desses ídolos, permitindo uma abordagem mais objetiva e sempre, né, o máximo possível, livre de preconceitos na investigação científica. Por exemplo, se eu estou investigando, eu tenho que me abster de preconceitos. Eu não posso já, logo de cara, querer provar o que eu já acho, que a hipótese já coloca ela como verdade. Não, se é hipótese, eu tenho que tentar descobrir, né? Eu tenho que eliminar esses ídolos, né? Porque isso é crucial para a construção de um conhecimento mais confiável e fundamentado empiricamente. Então não adianta eu ficar preso nesses ídolos, nas minhas crenças. Se eu quero provar o que eu já sei, então para que eu tenho que provar? Não, eu tenho que tentar descobrir a verdade. Essa que é a questão, né? Essa teoria dos ídolos, então, vocês podem perceber, ela está intrinsecamente ligada ao método científico de Bacon. Ela não é só uma abordagem filosófica, ela é uma abordagem filosófica e científica, ou é uma filosofia da ciência. Por quê? Porque ao propor o método científico, o método indutivo, baseado em observação, em experimentação, ele vai tentar sempre superar os ídolos e sempre vai tentar criar uma base mais sólida
para a investigação científica. Então vocês podem perceber, né, que apesar daquilo que eu citei, né, da vida dele, da vida pública, que ele acabou sendo afastado, apesar de todas as coisas que aconteceram na vida dele, ele acabou ganhando destaque na história do pensamento, né? Ele continuou a influenciar o desenvolvimento da ciência, deixando um legado duradouro na história do pensamento ocidental. Ô, gente, então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.